Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Eco-Encontro, né, da EcoUni, toda quarta-feira às 18 horas, para a gente dialogar e conversar, convidar diferentes pessoas para que a gente possa, de alguma maneira, ir co-construindo, né, imaginando esse presente, esse futuro diferente, né, que a gente quer para o mundo, né, para a gente, para a vida, para todos os seres que aqui habitam, né, nesse planeta. E a gente está nessa série, né, de 4 encontros com a Camila Fava Pestana, nossa querida amiga aí, que veio trazer o tema, né, de como que a gente pode trabalhar, ter uma carreira, ter uma vida com mais impacto e mais sentido, né, para a gente e para o mundo. E a gente vai fazer uma live com a Camila, que vai acontecer no dia 17 de outubro, às 7 horas da noite, pelo Instagram da Eco Universidade. Então, anotem aí na agenda e venham, vai ser muito bom. A gente vai mergulhar ainda mais nesse tema, e aí vocês podem fazer perguntas, tirar todas as dúvidas sobre esse tema, compartilhar as dores, e também, se tiverem dúvidas sobre o curso que ela vai estar dando aqui na EcoUni em novembro, que vão ser 4 encontros online pelo Zoom, nos dias 1, 3, 8 e 10 de novembro. Também vocês podem trazer essas dúvidas sobre o curso para tentar entender melhor o que vai acontecer no curso. Todas essas dúvidas ela vai tirar na live que a gente vai fazer no dia 17 de outubro. Então, venham, que vai ser muito bom. Então, esse é o nosso quarto encontro, né, e último, infelizmente, com a Camila, sobre esse tema tão rico, né, e tão importante, né, nos dias de hoje, de como que a gente pode ressignificar, né, o nosso estar no mundo. E a gente continua, então, hoje essa entrevista com ela. E Camila, oi, de novo. Oi. Você trouxe muitos temas muito interessantes, né, nos últimos episódios, né, sobre a sua trajetória também, mas também o que é, né, trabalho de impacto e como que a gente pode começar, né, esse processo, em que setores eu posso trabalhar. E aí eu queria, assim, para quem, né, tá nesse processo mesmo, né, de olhar para isso, sente dor, sente algum incômodo, quer fazer um movimento, quer começar a trilhar esse caminhar, né? Você tem aí algumas dicas, talvez, de referências, de plataformas, livros, autores que inspiram, né, esse seu trabalho, que podem ser interessantes para quem quer se aprofundar mais nesse tema, quer mergulhar mesmo, quer, né, ou começar, né, esse processo, porque às vezes tá incômodo, mas ainda não começou, né? Para quem quer começar e para quem quer aprofundar ainda mais nesse tema. Sim, tem algumas referências. A ideia é também, quem fizer parte do curso, eu vou colocar, né, um material mais extenso ainda com outras alternativas de referência, mas uma que eu gosto muito é uma plataforma que chama Clima, que foi criada por uma amiga minha. Ela tinha até uma parceria com a Perestroika, agora virou uma iniciativa descolada da Perestroika. E o tema que ela aborda bastante é como não individualizar os problemas numa sociedade, né, que a gente vive no individualismo. Então, assim, mesmo quando a gente fala de carreira, de felicidade, de propósito, de impacto, como que a gente consegue olhar para isso de uma perspectiva individual, mas também coletiva, sabendo que a gente faz parte de um sistema e que muitas vezes existem sistemas aí que estão tão enraizados, né, que ter a consciência deles e estar agindo no coletivo faz toda a diferença. Então, eu acho muito legal, recomendo no Instagram, @clima.cc. Tem bastante conteúdo, assim, bem para provocar mesmo a gente. E através dela eu conheci duas outras pessoas que eu gosto bastante, que chama André Carvalhal, então o Instagram é @carvalhando, e o Túlio Custódio, que é esse mesmo nome dele no Instagram. O Carvalhal, ele é um apresentador, é consultor, palestrante, e tem bastante conteúdo assim sobre impacto socioambiental positivo. Ele trabalha, né, como consultor em algumas organizações. Então, quem tivesse também pezinho aí em querer atuar numa carreira dentro de organizações, mas com impacto, eu acho que é uma referência muito bacana. E o Túlio traz também as questões raciais, né, e questões mais estruturais de racismo no Brasil. Ele é cofundador da Inexplorato,
e acho que vale a pena também procurar. Além disso, tem o Eduardo Seidental, que eu tive o prazer de fazer um curso que é bem parecido com o que a gente vai fazer na EcoUni, de certa forma, tem algumas inspirações que eu tiro do livro dele, que chama Empreendedorismo. Esse livro é bem bacana e a metodologia que ele desenvolveu tem muito a ver com tentar identificar e ter clareza sobre o seu propósito, né? Eu acho que depois a gente pensa, né, como também ligar isso com a dor no mundo, com o impacto, mas para a gente chegar nessa frase, a gente sabe que é uma frase que pode, né, o nosso propósito não precisa ser cravado em pedra, mas ele dá um direcional do que faz sentido. E ele é construído através do mapeamento dos nossos talentos e valores. E a gente conseguir escrever isso no papel e depois abrir as possibilidades ajuda bastante nesse caminhar. Então, quem quiser se aprofundar, ele tem esse livro que é bem bacana. E outro que eu gosto muito chama Giles Hutchins, que eu também tive o prazer de conhecer lá na Inglaterra, e ele tem um livro já traduzido para o português pela Bambual Editora, que chama Liderança Regenerativa. Então, tem muito a ver com o que a gente discutiu, né, nos outros episódios, e ele traz bastante essa visão de que um líder dos dias atuais, ele não é só um líder que lidera pela cabeça, né? Como integrar o coração e o corpo, e como, por exemplo, fazer reuniões de uma forma mais com mais presença do time, né? Então, práticas que podem ser feitas dentro de organizações, em grupo, que possibilitam com que a gente atue dentro e fora de organizações de uma forma, né, mais regenerativa e mais humana, e menos o ser humano como uma máquina, né? Então, acho que é um livro bem bacana para quem quiser pensar e se aprofundar nesse tema. E, por fim, tem uma outra amiga que é também formada na Schumacher, tem um podcast que chama Upstream Podcast. Esse só tem em inglês, então, infelizmente, ainda não temos a tradução, mas ela fez o mestrado dela na Schumacher em economia para transição, em economia regenerativa, e ela tem esse podcast que entrevista muitas referências internacionais nesse tema de cooperativas, enfim, localismo, né? Que a própria Helena Norberg, que é uma das pessoas que são parceiras da EcoUni, né? Também é entrevistada por ela. Então, assim, é uma forma de você mapear um pouco das discussões que estão tomando força nesse campo, nesse setor de impacto socioambiental positivo. Então, também filosofias que questionam essa ordem de produtividade a qualquer custo, né? E como a gente consegue pensar no mundo que não necessariamente é movido a crescimento, porque senão a Terra vai colapsar. Então, tem muitas discussões bem bacanas, eu super aconselho checar se você conseguir compreender inglês. Nossa, quantas referências maravilhosas. Eu vou, inclusive, começar a seguir algumas que eu não conhecia, porque a gente é um processo, né? Eu sinto que a gente já falou sobre isso, que é um processo, mas eu acho que não é só um processo do tipo, tenho a dor e vou para um trabalho de impacto, né? Eu sinto que é como se fosse uma espiral contínua para a vida inteira, né? Então, eu hoje em dia já trabalho com algo que faz sentido, né, para a minha vida e para o mundo, mas a gente está sempre olhando para isso, e sempre aprendendo, e sempre, né, indo em direção de como que a gente pode contribuir cada vez mais para o mundo, né, e trazendo vida para a nossa vida, né, são escolhas diárias, né, então eu sinto que quanto mais a gente puder, né, se munir de informação e se chegar a pessoas que podem nos inspirar, né, a continuar nesse processo, né, eterno, infinito, é muito bom, tanto que nesses encontros que a gente está tendo, Camila, eu estou aprendendo demais, assim, com você, refletindo, né, sobre inclusive o meu caminhar e as minhas escolhas, então acho que é muito rico, né, esse processo.
E eu queria, assim, te fazer uma pergunta que eu sempre faço, assim, para todos os nossos convidados, eu acho que é o que a gente, de fato, está refletindo também, né, aqui na EcoUni, né? Porque a gente tem essa proposta, inclusive dos ecoencontros e na EcoUni, de como que a gente pode dialogar, né, e co-construir esse presente, esse futuro diferente. Só que a gente muitas vezes se depara, e muitas pessoas também, né, comentam com a gente, o quanto que quando a gente, né, como a gente está nesse mundo, né, que muita coisa, né, está acontecendo e que de muitas maneiras são coisas destrutivas, né, e que a gente vai enxergando, né, a gente recebe muitas notícias ruins, a gente fica sabendo de tantas coisas, né, que teoricamente estão erradas no mundo, e a gente escuta, por exemplo, do número de espécies que já foram extintas e de quantos graus, né, a gente vai, né, com essas mudanças climáticas, né, o impacto que vai ter para a gente, e a gente vê, né, o racismo de todos os dias, a desigualdade de gênero, né, tantas crises, né, acontecendo ao mesmo tempo no mundo, e muitas pessoas chegam e falam assim, cara, eu me sinto muitas vezes impotente, porque eu olho todas essas coisas acontecendo e falo, eu não sei nem por onde começar, né? E parece muitas vezes distante, né, do nosso mundo, apesar de muitas coisas serem próximas e a gente às vezes não enxergar, parece coisas grandes, né, inalcançáveis e longe do mundo. Então, eu queria te perguntar assim, o que que você acha disso tudo? E você tem você acredita, né, que é possível, mesmo diante de todo esse cenário, a gente caminhar, né, para um futuro mais sustentável e regenerativo? E também, se você tem alguma mensagem para dar para quem está escutando sobre como dar o primeiro passo, como começar, se você é essa pessoa que está aí se sentindo impotente e sentindo só a dor do mundo e não sabe por onde começar, então, se você tiver alguma mensagem para essas pessoas, quem sabe? Claro. Realmente são muitos questionamentos e às vezes a gente se sente paralisado, né? É, então, eu acho que uma das questões principais é também se dar o direito de parar um pouco, porque hoje em dia a gente está tão frenético e todo mundo tem tantas, né, principalmente mesmo trabalhando de casa, para aqueles que podem, que têm privilégio, a gente está quase que não dá o tempo de se escutar também, né? E de escutar, e de parar, e de silenciar, para conseguir entrar em contato com o que aconteceu na sua vida, entendeu? Então, acho que uma das questões que a gente vai trazer no curso é primeiro esse olhar para a jornada, né? Olhar para a sua jornada, para o seu passado, e para depois também começar a olhar para essa dor e identificar o que é essa dor e como essa dor te faz e te possibilita mover coisas na sua vida e mover adiante. Então, eu acho que tem uma sabedoria em conseguir mudar um pouco o ritmo, né? Nem que seja um pouquinho, uma parte do seu dia, de conseguir parar, pegar um caderno em branco, escrever como você está se sentindo, escrever como, né, como foi sua manhã, ter um pouco, cultivar a autorreflexão, eu acho que é bem benéfico para esse processo, porque não deixa de ser um processo de autoconhecimento também, né? A gente, e como você mesma disse, é um processo às vezes infinito. Muitas vezes você pode encontrar um caminho, está trabalhando com impacto, mas depois você quer também fazer uma outra virada, você também quer experimentar alguma outra coisa. Então, tá nesse constante diálogo consigo mesmo e também com outros, eu acho que é muito importante, né? E para mim, o que me ajuda, às vezes, é largar a caneta e falar, tá, eu vou sair, eu vou mudar de ambiente físico. Eu vou até uma pracinha perto da minha casa, sem nada, não vou ficar olhando o Instagram, não vou ficar olhando o celular, e vou só observar como eu me sinto, observar o ambiente e sentar um pouco e tentar, né, entrar em contato com essas questões que estão borbulhando, às vezes, com relação à carreira. Então, eu recomendo super ter esse contato, estar na natureza para conseguir se escutar mais. Qual que era a última pergunta mesmo? Você tinha falado alguma outra coisa? Sobre o futuro, assim, se você acredita que
assim, que a gente possa fazer essa virada, né, para um futuro mais sustentável e regenerativo. Sim, eu acho que outra coisa que a gente conversou foi sobre essa capacidade de imaginação, né? E como a gente tem que imaginar para as coisas novas, novos tipos de trabalho, novas possibilidades que ainda nem surgiram, começarem a surgir, né? Então, tem até aquele livro do Charles Eisenstein, né? Imaginar o mundo mais belo que nossos corações sabem ser possível. E eu acho que quando a gente fala no âmbito individual, também se dar esse espaço. E eu imagino não só o mundo individual, mas eu imagino o mundo Gaia, e mundo Terra e Brasil melhor, né? Eu, nesse sentido, eu tenho esperança e eu acho que a esperança, para mim, é um pouco que me move, né? Vendo algumas mudanças, às vezes pequenas, acontecerem, mas que a gente não consegue, né? O sistema, a Terra é um sistema vivo tão complexo que a gente não é causa e efeito linear, então não dá para a gente ter certeza absoluta de nada, né? O que vai acontecer daqui 30 anos com a mudança climática, mas eu acho que se a gente se atentar ao presente e olhar para iniciativas que já estão acontecendo no Brasil e no mundo, que muitas vezes são iniciativas que vêm de baixo, né? E pontuais, já estão inspirando e gritando para o mundo outras formas de estruturar a sociedade, de estruturar o trabalho, de estruturar as nossas relações, para que a gente possa também, como espécie, continuar vivendo e que outras espécies continuam vivendo e que Gaia e a Terra continue viva também. Então, sim, nesse sentido, eu tenho esperança. E a gente também aqui, a gente também pensa parecido com você, Camila, porque realmente, né, a gente não tem como saber de fato, né, como que vai ser o futuro, mas esse futuro ele também vai ser muito determinado pelo que a gente decide fazer hoje, né? Então, se a gente ficar só de braços cruzados esperando que o pior aconteça, realmente o pior vai acontecer, né? Então, acho que dentro das nossas possibilidades, né, das nossas vidas, né, dos nossos pequenos movimentos, inclusive, a gente começando a envisionar ou construir hoje, a partir de hoje, né, esse futuro diferente que a gente quer, mesmo que lá na frente esse futuro não seja exatamente como a gente gostaria, talvez ele seja menos pior do que ele seria, né? Então, a gente acredita que a mudança começa hoje, não é à toa que a EcoUni existe, né? A gente existe também porque a gente acredita, né? Que é possível a gente fazer essa transformação, essa virada aí para um futuro mais sustentável e regenerativo. E que bom que a gente está junta nessa. Sim. E a gente está chegando, né, no final do nosso quarto episódio aí, da nossa série incrível sobre trabalho com impacto. Como eu comentei antes, a gente vai ter aí a live, né, com você, né, com a Camila, no dia 17 de outubro, quarta-feira, às 7 horas, pelo Instagram da Eco Universidade, onde a gente vai continuar mergulhando aí nesse tema, que é muito rico, né? A gente poderia ficar falando horas e horas sobre isso. Então, tragam suas perguntas, as suas dores, as dúvidas também sobre o curso, né, que vai rolar com a Camila aí no dia 1º, dia 3, dia 8 e dia 10 de novembro, que vai ser, né, sobre esse trabalho com impacto, né, trabalhando com impacto, uma virada para uma carreira com sentido. Como que a gente pode fazer isso de alguma maneira, né? Camila, como que a gente pode começar esse processo, continuar a mergulhar ainda mais nesse processo para fazer essa virada para algo que faça muito mais sentido para a gente e para o mundo. E antes de a gente terminar, primeiro eu queria agradecer, né? pela sua Obrigada, eu. pela sua presença aqui, pela parceria, né? Essa parceria que não começa hoje, mas que, né, a gente mergulha ainda mais nessa parceria com esse curso, né, que a gente vai dar aí junto, mas também por compartilhar, né, todos os seus saberes, esses conhecimentos, as suas experiências, a sua trajetória, assim como foi muito rico para mim hoje e nos últimos encontros, eu imagino que tenha sido rico para muita gente que está te ouvindo. Então, obrigada mesmo por estar aqui. E antes da gente terminar, eu fiquei sabendo aí, um passarinho me contou que você tem um poema para compartilhar com a gente. E aqui a gente adora poemas. Então, por favor,
Compartilhe com a gente e com o pessoal que está vendo você aí de casa. Tá bom. Primeiro, obrigada também. Estou muito feliz e adorei nossos encontros e estou super ansiosa também para conhecer as pessoas e conversar mais na live e também no curso. O poema que eu trouxe é do Rainer Maria Rilke, que é um poeta austríaco que nasceu lá em 1800 e tralalá. Então, eu acho que traz um pouco dessa questão, né, de como muitas das nossas questões também são universais, né, de questionamentos pessoais e tal. Então, eu vou ler para vocês. É um trecho, tá? Tenha paciência em relação a tudo que não está resolvido no seu coração. Peço-lhe que tente ter amor pelas próprias perguntas, como quartos fechados e como livros escritos em uma língua estrangeira. Não investigue agora respostas que não lhe podem ser dadas, porque não poderia vivê-las. É disso que se trata, de viver tudo. Viva agora as perguntas. Talvez passe gradativamente, em um belo dia, sem perceber, a viver as respostas. Nossa, que lindo, profundo. A gente às vezes fica presa, né, querendo a resposta logo, mas muitas vezes começa com muitas perguntas, né, e fazer mais e mais perguntas. Então, muito inspirador. Uma ótima maneira da gente terminar aí nossa série de 4 encontros. E é isso, gente. A gente se vê na próxima quarta-feira com mais um Eco Encontro aí para vocês. Um beijo grande e obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau.